Meus queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus para vocês que nos fala, é o pastor Kennedy Santana. Estamos aqui para mais uma aula, essa aula abençoada, né, da nossa mentoria Desenvolvendo Coragem, neste módulo, onde nós estamos abordando sobre o funcionamento do cérebro, né, como funciona o nosso cérebro, os nossos pensamentos, enfim, é um módulo muito importante, né, para que a gente venha passar por esse desenvolvimento pessoal e que a gente possa realmente ter uma eficácia no nosso estudo. A gente tem que realmente aprender sobre o funcionamento do cérebro, aonde surge o medo. O medo vem justamente daí, da tua cabeça, dos nossos pensamentos, do nosso cérebro. E é isso que nós vamos estar abordando nesta aula. E eu quero, nesta aula, te ensinar 3 técnicas, onde a gente vai estar abordando aqui 3 técnicas que você pode usar na hora do medo, né? Para que você venha ter um controle melhor deste medo exagerado, dessa situação. Então, a gente vai estar abordando aqui essas 3 técnicas. Mas antes de abordar essas 3 técnicas, eu quero te ensinar sobre o ser humano, né? Nós que somos seres humanos, temos a nossa parte animal, né, e temos o nosso lado racional, o lado irracional e o lado racional. Então, desde a existência, da sobrevivência do homem no mundo, né, o homem ele existe, ele vem sobrevivendo ao longo dos anos. Então, desde do antepassado, né, desde essa existência do homem, há o instinto dentro do homem, o instinto animal de sobreviver, de se defender, de se alimentar, de proteger, de guiar, de ser guiado. Então, existem esses instintos animais dentro do homem. Então, e o instinto mais forte que tem dentro do homem é justamente esse da sobrevivência, né? Ele quer proteger, ele quer se defender. Então, quando o homem ele passa por um momento de perigo, de ameaça, então o seu cérebro automaticamente ele dispara as substâncias químicas que isso vai levar para o nosso corpo. E é por isso que a gente sente no nosso corpo essa reação, no corpo essa reação de medo, né? Existe no momento do perigo, o teu cérebro ele vai detectar o perigo, então ele vai automaticamente produzir substâncias aonde o teu corpo ele vai passar por um processo de aceleração, um processo de transformação. Então, no momento do perigo, há esse disparo, né, no teu cérebro. Então, existe essa produção e o teu coração, ele começa a acelerar. Isso vai levar, vai bombear mais sangue, os teus vasos sanguíneos, eles vão ser dilatados e vão tocar o teu coração, vai bombear mais sangue para algumas partes do teu corpo. Por exemplo, quando o cérebro ele vai detectar aquela ameaça, aquele perigo, automaticamente teu coração começa a ficar acelerado, o sangue começa a ser bombeado mais rápido, né? E isso vai ser levado para algumas áreas do nosso corpo, como as pernas, os braços, o peitoral, né? Então isso você vai ter aquela sensação de ficar mais forte, mais corajoso, você vai ficar mais atento, suas pupilas, seus olhos vão dilatar, você vai começar a observar aonde está aquele perigo, né? É tipo uma visão de túnel, que você olha assim e vê aquele perigo, vê aquela ameaça. Então, o teu corpo ele vai ser preparado para 2 coisas. Ou você vai enfrentar a situação, ou você vai fugir. É o conhecido, né? Ou enfrentar ou fugir.
Ou seja, você no momento, né, você vai passar por essas reações no teu corpo. Então, o teu corpo ele vai ser preparado para que haja, né, um preparo no teu corpo para que você venha ou enfrentar ou fugir, né? Então, você, no momento do medo, você vai estar passando por isso. Então, veja só, já o medo exagerado é quando se perde o controle da situação, né? Devido a você não desenvolver, né, habilidades, capacidades para estar controlando esses medos no momento que vai surgir, porque esse medo ele vai surgir, ele vai surgir. Então veja que a maior parte do nosso medo são de coisas que a gente vai imaginar que vai acontecer. Ou seja, há uma antecipação de que da imagem das coisas que a gente está observando, está olhando, e a gente já antecipa o que vai acontecer. Por exemplo, você passa, né, e vê uma serpente, então teu cérebro ali, tua imaginação vai longe. Você já pensa que vai ser mordido, então você automaticamente você corre, você se prepara, você quer partir para matar aquela serpente, aquela cobra. Então veja que tudo isso vai acontecer, não tem como deixar de acontecer. Agora, a pessoa, né, neste momento, ela tem que entender que está passando por um processo, ou luta ou fuga, ou seja, ou ele vai lutar ou ele vai fugir, né? Então, esse processo é normal. O que não é normal é quando você vai passando ao longo da tua vida por diversas situações que você não vai aprendendo a controlar esses medos. Então, esses medos, eles agora começam a te dominar de uma forma que qualquer coisa, qualquer pancada, qualquer coisinha que você vê, você se assusta, você tem medo até das suas próprias sombras. Por quê? E isso vai vindo ao longo da tua vida, se desenvolvendo em você. E é por isso que você tem que agora desenvolver, né, coragem através de quê? Desse desenvolvimento pessoal que você está aprendendo, você vai aprender a ir desenvolvendo coragem. Você vai conhecendo o teu corpo, o funcionamento do teu corpo, né? O autoconhecimento vai te levar ao desenvolvimento pessoal. Então você agora começa a entender como é que funciona tudo isso e você vai agora desenvolvendo coragem, né? Aumentando o nível de coragem para que você venha estar aí combatendo, enfrentando, né? Controlando-se no momento deste medo. Então, vamos lá. Para a primeira técnica, né? Ou a primeira coisa que você pode fazer no momento de medo, o medo exagerado, o medo que está querendo dominar você, né? Então esse medo que está te paralisando, você fica sem reação, né? Então esse medo vai surgir, vai. Então você já sabe que isso vai acontecer. Então não tente lutar contra o medo. Não tente lutar contra, né? Você tem que procurar entender uma forma melhor de você tratar aquele momento que você está vivenciando. Então vai acontecer um momento que você vai vivenciar esse medo, vai. Então você tem que aprender a quê? A procurar uma forma de no momento do medo você saber tratar aquele momento. E uma das coisas que você, dessa primeira coisa que eu estou ensinando aqui, essa técnica, é que você tem que procurar tratar essas reações que tá acontecendo ali no momento do medo, você vai tratar ela de forma natural.
Você vai olhar para o perigo, você vai ver o perigo, né? E você agora trate de forma natural, de não, eu estou passando por esse medo, meu corpo está, estou sentindo essas reações, estão sendo disparadas do meu cérebro, né? E agora você começa a entender. Você respira fundo, você trata isso naturalmente, não fica desesperado, né? O medo é normal, mas o desespero não é normal. Então agora você vai começar a se controlar. Não, está acontecendo isso é normal, porque eu estou com esse sentimento de medo, meu corpo está trêmulo, minha cabeça está zonza, está dando meu peito, meus peitos está, né, minha respiração, né, minha garganta, então um monte de situação que você vai sentir as reações do teu corpo, né? Então você agora começa a tratar isso de uma forma natural, sem se desesperar. Não se desespere. Trate disso no momento do medo. Nesse momento você tem que tratar isso de uma forma natural, sabendo que aquilo vai passar e você vai, né, vida que segue. Você vai dar continuidade sim à tua vida, à tua história. Não vai ser aquele momento de medo que vai acabar com a tua vida, não. Então a primeira coisa é isso. Trate, procure entender que essas reações que você está sentindo em seu corpo é normal e é uma coisa natural. Então procure entender isso aí. A primeira coisa. A segunda coisa, questione a voz do pensamento. Todos nós ouvimos uma voz, né? Os nossos pensamentos, eles falam dentro de nós. Então, essa voz do pensamento, né? Elas são muitas das vezes aquela voz que fica falando as coisas negativas, né? Tanta coisa ruim, tanta coisa negativa que essa voz fica falando, né? E chegamos até a sentir um sofrimento, uma angústia, um momento de angústia, de opressão, de pressão. Por quê? Porque os pensamentos negativos, você está fixando tanto naquele pensamento, há uma repetição desses pensamentos, um foco nesses pensamentos negativos, né? E isso aí, repetitivamente, está se repetindo e vai ficando repetitivamente constante, vai se repetindo e vai se tornando em sentimentos, né? E isso aí vai, sentimentos ruins, pensamentos ruins gera sentimento ruim. E sentimento ruim gera pensamento ruim. Então fica esse ciclo. Então aquela voz, na hora que você vê aquele perigo, vai vir aquela voz, aqueles pensamentos negativos, do monte de coisa que vai acontecer. Aí o que é que você vai fazer? Você vai questionar essa voz, dizendo, por que é que eu estou pensando assim? Por que é que eu estou pensando que vai acontecer isso, aquilo, outro? Não estou entendendo. Porque esses pensamentos estão dizendo que vai acontecer, que não vai, que... Então você começa a se questionar, aprenda a se questionar você mesmo. Na hora que vem esses pensamentos negativos, sempre há uma saída. Sempre há uma saída. Então começa a se questionar você mesmo, esses pensamentos negativos que estão vindo constante, né? Que tem alguma coisa te perseguindo, né? Que alguém vai roubar você, que você vai sofrer um acidente, que você vai cair, que vai ser morto. É tanta da coisa, a gente ter esses sentimentos ruins, esses pensamentos com nós mesmos e com muitas das vezes com nossos parentes, nossos filhos. A gente pensa um monte de coisa, né? Devido a tanta violência que está acontecendo no mundo, a gente começa agora a ter esses reflexos, né, de violência no nosso dia a dia. Isso vai nos tornando uma sociedade medrosa. Então, a primeira coisa é você tratar com naturalidade, não desprezando a situação, né? Mas trate com naturalidade, com normalidade, né? Que todas essas reações são normal e natural.
A segunda coisa, se questione seus pensamentos, por que está acontecendo, por que você está pensando assim, questione esses pensamentos negativos. E a terceira coisa, você tem que bloquear esses pensamentos logo no início. Logo no início. Quando você trata o ataque, esse ataque do medo, né? Logo no início, com a naturalidade, então veja que fica mais fácil de que você ser levado para o desespero, para o pânico. Então, esse processo de você tratar com naturalidade vai dar tranquilidade para você identificar esses pensamentos negativos. Então, quando você começa a se controlar logo no início dos pensamentos, né? Você vai ter essa tranquilidade. Você vai ter essa tranquilidade de quê? De identificar, peraí, porque você não está descontrolado, né? Então, no início, você combate, bloqueia logo os pensamentos, logo no início. Para que eu estou pensando nisso? Né? Por que eu estou pensando nesse problema, nessa situação? Né? Onde eu vou chegar com esses pensamentos? Então você começa a identificar e a bloquear com frases de neutralização. Ou seja, você identifica, você interrompe, você questiona e você começa automaticamente gerar pensamentos positivos. Então, vai vir um pensamento negativo dizendo que você não vai conseguir. Você automaticamente bloqueia ele com uma frase. Você fala, pode falar com a sua boca, as suas palavras. Eu vou conseguir, eu vou chegar, vai dar certo. E o pensamento dizendo que não vai, e você vai dizendo, eu vou. Pare de falar que não vai, você fala com você mesmo. Então, você bloqueia com frases de neutralização. Você vai dizendo frases para neutralizar, para bloquear esses pensamentos negativos. Então veja que a partir do momento que você procura bloquear esses pensamentos negativos, logo no início, com frases de neutralização, isso vai quebrar, né? Há uma quebra no padrão, onde está aquele círculo de medo que está te levando a esse medo, esse desespero, essa coisa. Então, vai ser quebrado esse círculo logo no início. Começou a ouvir esses pensamentos, você quebra logo, com frases de efeito, frases de neutralização. Você vai falando, vai neutralizando os pensamentos. Então, trate naturalmente, tenha tranquilidade, né? Para você identificar o pensamento. Quando você identificar, você questiona o pensamento. Por que isso? Por que aquilo que você está pensando? Onde eu vou chegar com isso? Você faz esses questionamentos dos seus pensamentos e a partir do momento que você identificar que não existe aquilo ali, né, tudo coisa da sua cabeça, você bloqueia. Bloqueia, né, logo no início com frases de neutralização, que é onde vai bloquear. Você identifica, interrompe, bloqueia e já gera pensamentos novos, pensamentos positivos. Então, isso aí vai te ajudar, sim, a controlar o teu medo e assim vai aumentar o teu nível de coragem. E eu tenho certeza que você vai ser um vitorioso, um vencedor. Deixa eu te dizer uma coisa. O medo, ele tem paralisado muitas pessoas. É muita coisa na tua vida que você está deixando de conquistar por causa desse medo, esse medo exagerado. Então eu criei essa mentoria que é uma ferramenta eficaz de desenvolvimento pessoal. Eu creio que quando uma pessoa ela passa pelo autoconhecimento de si mesmo e de outras pessoas, como o seu corpo funciona, fica mais fácil de ela lidar com diversas situações. Então, são áreas da nossa vida que nós temos que trabalhar. São muitas áreas da nossa vida. Então, essa questão do medo, esse sentimento de medo, é só uma das áreas da nossa vida. Então, essa mentoria, né, ela foi desenvolvida tratando de várias áreas de nossa vida. Como funcionam essas áreas da nossa vida
e como a gente vai, através do conhecimento, né, esse desenvolvimento pessoal, a gente vai usar esse conhecimento como sabedoria para saber lidar com essas situações. Eu espero estar, através dessa mentoria Desenvolvendo Coragem, te ajudando. Eu quero ajudar você. Eu tenho certeza que eu estou ajudando você e você vai ser uma pessoa vitoriosa, você vai ser uma pessoa, não é a ausência do medo, mas você vai saber sim controlar essas emoções, controlar esses medos e você vai enfrentar a vida, ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vai conquistar os teus sonhos, os teus objetivos. Ninguém vai colocar medo em você, nada vai te parar, né? Porque você tem um Deus Todo-Poderoso que disse: não temas. A palavra não temas tem 365 vezes na Bíblia. Então, cada dia Deus está falando com você: não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Continua firme, né? Não deixe o medo dominar a sua vida, não. Retome o controle da sua vida novamente. E eu espero que essa aula ela tenha te ajudado e até a próxima aula, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Fica na paz e até a próxima aula.